Pessoal, boa noite. Aqui quem tá falando é o Sávio e hoje eu vou falar sobre dutos enterrados, do que se trata, como deve ser executado, entre outros. Então, o que são os dutos enterrados? Dutos enterrados são componentes de tubulações subterrâneas essenciais na infraestrutura das cidades. Eles formam a redes de água, de esgoto e também têm uma utilidade crucial nas partes industriais, como meio de transporte de gás, petróleo, substâncias químicas, entre outros. E é muito importante seguir um padrão de garantia com o transporte dessas substâncias, pois deve haver um bom funcionamento e ao mesmo tempo deve ser seguro por se tratar de materiais inflamáveis, no caso do transporte de gás, petróleo e das substâncias químicas. Tem a imagem aqui sobre o esgoto e a rede de água, como que ela é formada. Aqui, por exemplo, tem a drenagem, que seria o esgoto. Ela é subterrânea e são esses dutos aqui, no qual são transportados o esgoto das casas, prédios, etc. Né? Vamos falar sobre tubulações para águas pluviais, rede de esgoto, oleodutos e gasodutos. Tubulações para águas pluviais. As tubulações para as águas pluviais são manilhas utilizadas para o escoamento da chuva nas vias públicas, nos pátios, aeroportos, bueiros, galerias, entre outros. Sendo uma peça pré-moldada, que já vem pronta, é só encaixar a ponta, vem o encaixe certinho para a gente se utilizar eles. É feito de concreto armado, comercializado de vários tamanhos e são muito utilizados pela facilidade de sua aplicação, resistência e por oferecer um custo baixo de manutenção. Para as instalações dos tubulações de águas pluviais, são feitas as valas escavadas em formato retangular, com largura e profundidade de acordo com as construções e cálculos, sendo minimamente largura de 60 centímetros e a profundidade mínima de 80 centímetros. Na rede esgoto. Na rede esgoto é um conjunto de tubulações e conexões de PVC que transporta esgoto para estações de tratamento, onde essa água suja, uma água residual, fica livre de poluentes para retornar aos corpos hídricos, como os rios, os mares, os córregos, ou seja, toda a água utilizada em residências, prédios, indústrias, comércios é canalizada numa rede pública e levada para estações de tratamento de esgoto. A profundidade dela depende do nível do terreno com relação à via pública, mas o mínimo dela tem que ser 50 centímetros para baixo. Sobre os oleodutos. Os oleodutos, existem várias maneiras de transportar o petróleo e derivados, como por exemplo caminhões, trens, navios. Porém, os oleodutos continuam sendo a forma mais eficiente, segura e econômica de transporte do combustível fóssil. Os eletrodutos são formados por tubos de metal ou plástico, sendo colocados na superfície, debaixo da terra ou de maneira subaquática. A subaquática ela é menos frequente do que as demais. São muito importantes no setor petrolífero, pois o óleo bruto geralmente é extraído de locais distantes do seu processamento e onde serão consumidos. Podem ser classificados em oleodutos de transportes que movimentam o petróleo e seus derivados em percursos de interesse geral, oleodutos de transferência movimentam os insumos em um percurso específico e os oleodutos portuários interligam as instalações à estrutura de modal aquaviário, isso. Os gasodutos. O que são os gasodutos?
Os gasodutos transportam gás natural, que nos dias de hoje é considerado como uma fonte de energia que pode ser utilizada para o abastecimento de veículos nas indústrias e também residências. Aqui no Brasil não é tão comum se utilizar do gás, mas por exemplo na Europa, que são países mais frios, eles utilizam o gás como, por exemplo, no lugar do chuveiro elétrico. É aquecido, a água em vez de ser aquecida por eletricidade, é aquecida com gás. Nos últimos tempos ele vem sendo utilizado de forma mais recorrente. Isso porque consiste em uma forma menos poluente e por ser um combustível que gera menos resíduos. Mas só que o que acontece? Para que ele chegue até o consumidor, na residência ou os demais utilizações, é necessária a construção de um gasoduto para que possa transportar esse gás até as casas, residências e os demais locais que serão utilizados. Então podemos dizer que a instalação de gasoduto é uma resposta para as demandas de muitos setores da sociedade, uma vez que o gás da Bolívia é o responsável por 50% do consumo brasileiro. Então 50% do gás que a gente se utiliza no Brasil vem diretamente da Bolívia. Geralmente, a instalação dos tubos por onde passará o gás é realizada no subsolo, apresentando uma profundidade média de cerca de 1 metro para baixo, 1 metro no subterrâneo. O mesmo poderá atravessar propriedades privadas, porém respeitam uma distância de até 15 metros. A população em volta de onde passa o gasoduto, ela tem que ser alertada e sempre haverá sinalizações alertando a existência do gasoduto no local, para que não possa acontecer nenhum incidente. Por exemplo, uma pessoa vai fazer uma obra, a pessoa tem que cavar fundo. Vamos jogar um exemplo aqui de uma fundação. A pessoa tem que cavar fundo para realizar uma fundação. A pessoa tem que ter em mente que vai ter um gasoduto passando ali de baixo, e se der algum problema, se ela atingir esse gasoduto, um risco muito grave, é inimaginável. Poluição do meio ambiente, muitos problemas no geral assim. Então dá muito problema se você atingir um gasoduto, entendeu? A área por onde o gasoduto passará deve ter mais ou menos 20 metros de largura e pode ser chamada de faixa de servidão. Esse terreno deverá receber manutenção constante, de forma que esteja sempre limpo e visível. Então, o que deve acontecer? Onde está passando o gasoduto tem que ser um terreno limpo, tem que ser um terreno visível, para que as manutenções possam ocorrer de forma rápida e fácil. De fácil acesso para manutenções. Então, pessoal, esse foi o que eu vim falar para vocês. Vim falar sobre tubos enterrados. É um assunto delicado quando se trata de infraestrutura. É um assunto muito importante, porque nos dias de hoje cada vez mais vamos se utilizar desse processo, porque é um processo econômico, é um processo rápido, é um processo que consiste em muita concentração na hora de se projetar. Tem que ser um projeto bem executado, porque os danos que podem causar são imagináveis. É isso, muito obrigado.